Gente, eu estava explicando até agora para vocês como é que se faz o teste de DNA. A maioria das questões não quer que você entenda como se faz o teste de DNA, ela quer que você saiba interpretar o resultado de um teste de DNA, como por exemplo o caso lá de um exame de paternidade. Ou seja, toda aquela história que eu estava descrevendo de você pegar o DNA da moçada, cortar o DNA com a enzima de restrição, separar os pedaços de DNA através de eletroforese, colocar no caso lá a sonda radioativa para poder marcar o DNA de interesse e depois analisar as chamadas bandas. Bom, o processo em si, acreditem, é o de menos. O resultado final é o que é o mais importante para a gente. Antes da gente chegar a analisar um resultado do exame de paternidade desses, uma lembrança. O que significa mesmo uma banda dessas, né? Cada tracinho desses recebe o nome de banda e ele apresenta pedaços de DNA. Gente, vários e vários pedaços de DNA, vários e vários pedaços de DNA, todos eles idênticos, todos eles de mesmo tamanho e de mesma sequência. Nesse caso lá, você tem uma determinada sequência, e inclusive, né, gente, esses pedaços aqui são os pedaços de DNA que estão marcados com sondas radioativas. Então, a gente foi lá, preparou uma sonda complementar a um determinado pedaço de DNA de interesse, no caso dos exames de paternidade, fragmentos lá de DNA lixo, e aqui, moçada, cada tracinho desses, cada banda apresenta milhares e milhares de moléculas de DNA idênticas, todas elas com a mesma sequência. Peraí, quer dizer então que cada banda apresenta milhares de moléculas de DNA exatamente iguais, idênticas, ou seja, com o mesmo tamanho, tanto é que é separado por eletroforese e mesma sequência. Nesse caso eu garanto que é a mesma sequência, porque foi marcado pela sonda radioativa e só vai estar no diagrama final para você analisar o exame de paternidade. Não são todos os pedaços de DNA, né? Você vai cortar o DNA dos indivíduos envolvidos, mas você só vai estar analisando aqui os pedaços de DNA marcados com a sonda radioativa, só o chamado DNA de interesse aqui nesse caso. Inclusive essa história, né, gente, de você pegar o DNA para fazer exame de paternidade e cada banda ter milhares e milhares de moléculas, isso aí tem que ser feito desse jeito para que a banda ela seja visível a olho nu. Tudo isso aqui, gente, você vê a olho nu. Agora, se por exemplo lá, eu tivesse apenas uma molécula de DNA aqui, gente, uma molécula de DNA, ela é tão estreita, tão fininha, que não daria para ver a olho nu. Para você deixar o tracinho, a banda grossa, espesso o suficiente para ser visível a olho nu, não tem que ter uma molécula de DNA, tem que ter várias, tem que ter milhares de moléculas de DNA, exatamente para deixar a banda grossa e espessa, para você conseguir ver a olho nu. E isso implica num problema, né? Quando o exame de DNA foi criado, para você conseguir obter DNA suficiente para fazer exame de DNA, volto a dizer, cada banda tem milhares de moléculas de DNA idênticas, para você conseguir pegar milhares de moléculas de DNA, você tinha que pegar milhares e milhares de células. Agora, como é que você vai fazer para tirar milhares de células da pessoa para fazer exame de DNA? A maneira mais fácil que a gente tinha era através do sangue, né? Entretanto, gente, é bom lembrar que no sangue as hemácias não vão me ajudar, porque hemácias, elas são anucleadas. Como as hemácias são anucleadas, como elas não têm núcleo, automaticamente elas não têm DNA, ou seja, não dá para usar hemácias no exame de DNA. A gente usava leucócitos, a gente usava glóbulos brancos, porque eles são nucleados, eles têm núcleo, eles têm DNA. Entretanto, por que eu falei usava, né? É porque, gente, a galera fazendo exame de DNA à base de sangue, logo, o pessoal mala começou a aprender a burlar o resultado do exame de DNA. Por exemplo, né? Você está lá sendo acusado de ser pai de uma criança e você, mó filha da mãe, não quer pagar a pensão para a criança, você simula um acidente. E nessa brincadeira de simular um acidente, né, você vai lá e recebe uma transfusão de sangue. E aí, gente, nesse caso, no que você receber a transfusão de sangue, você vai misturar o seu sangue com o sangue da transfusão. Quando a gente for coletar o sangue do indivíduo para fazer exame de DNA, no sangue do indivíduo vai ter leucócitos dele
e vai ter leucócitos do doador de sangue. Quando pegar essas células todas e tirar o DNA, vai misturar o DNA do próprio indivíduo com o DNA do doador de sangue. E no que misturar o DNA do indivíduo com o DNA do doador de sangue, na hora de fazer o exame de DNA, vai bagunçar tudo e vai acusar que a criança não é filha do cara, mesmo que a criança seja. Né? A gente tem lá, né, que quando o exame de DNA era feito basicamente com sangue, você tinha essa problemática do pessoal vai lá, né, simula um acidente, ou então você é muito amigo lá de alguém num banco de sangue, faz uma transfusão em você, mistura o seu sangue com o sangue lá do doador, mistura os seus leucócitos com os leucócitos do doador, na hora de pegar as células do sangue, leucócitos seus, leucócitos do doador, o DNA de todo mundo misturado, né? Quando for comparar com o DNA da criança, vai acusar que ele não é o seu filho, né? Por causa da mistura do DNA do indivíduo com o DNA do doador de sangue. Hoje em dia, moçada, nós não precisamos mais de sangue para fazer exame de DNA. Nós não precisamos mais de sangue para fazer exame de DNA, porque a gente consegue qualquer amostra de DNA fazer o exame de DNA, mesmo que a amostra seja muito pequenininha. Como é que a gente faz isso? Através da utilização da chamada PCR, da reação de cadeia de polimerase. PCR, a reação de cadeia de polimerase, para quem não lembra lá das aulas sobre engenharia genética, ela é uma técnica que ela cria várias e várias cópias do DNA. Gente, utilizando lá uma enzima chamada de TAQ, DNA polimerase. Essa enzima TAQ DNA polimerase, ela tem a vantagem de trabalhar em altas temperaturas. E qual é a vantagem de trabalhar em altas temperaturas? É aquela história, né? Quanto maior a temperatura de um sistema, maior a velocidade das reações químicas. Em altas temperaturas quer dizer em alta velocidade. A gente lembra, né, que no caso de enzimas, se você aumenta muito a temperatura, a enzima desnatura. Então não vai adiantar muito. Entretanto, essa enzima aqui, TAQ DNA polimerase, ela é uma enzima capaz de copiar o DNA, mesmo em altas temperaturas, sem desnaturar. Ou seja, ela é uma enzima, para quem não lembra lá, tirada de uma bactéria, que já está acostumada a viver em temperaturas muito altas, então ela consegue trabalhar em temperaturas muito elevadas sem desnaturar. Por que isso é ótimo? Porque eu pego isso aqui num tubo de ensaio, né, in vitro, num tubo de ensaio, coloco a enzima, coloco o DNA a temperaturas altas em alta velocidade. Daí, o legal do PCR é que ele consegue obter DNA suficiente para fazer exame. Por mais que você tenha pouco DNA no começo, a gente obtém uma quantidade suficiente de DNA para conseguir realizar o teste de DNA, mesmo que você tenha amostras muito pequenas. Isso quer dizer, gente, que hoje em dia não é obrigatório você trabalhar com sangue para fazer exame de DNA. Né? O sangue, ele tem dois problemas. Primeiro é aquela história do pessoal burlar o exame, simulando um acidente, recebendo uma transfusão de sangue. E segundo, que tinha gente que se recusava a doar sangue para poder fazer lá o exame. Né? Tipo assim, você não é obrigado a deixar alguém enfiar uma agulha no seu braço e tirar seu sangue. Tinha gente que dizia, ó, não vou doar meu sangue e ponto final. E se você enfiar uma agulha no meu braço, eu vou te processar por agressão, por lesão corporal. Você tem o direito, e eu entendo isso, né, a preservar a integridade do seu corpo. Você tem o direito, nesse caso lá, de não ter que chegar e, sei lá, ter que doar sangue para fazer exame. Então tinha gente que se recusava a dar o sangue e ponto final. Hoje em dia, não precisa, claro que pode ser feito com sangue, mas não precisa ser sangue para fazer exame de DNA. Pode ser qualquer amostra de DNA, por mínima que seja. Né? Pode ser, por exemplo, lá, cabelo, pode ser, por exemplo, mucosa da boca. Todo mundo já viu lá, nem que seja em filmes, em seriados, né? Que em alguns lugares no mundo hoje em dia, né? Quando você é preso, além de você ser fichado na polícia pelas impressões digitais, você é fichado pelo DNA. Né? O cara vai lá, pega uma espécie de cotonete, enfia na tua boca, esfrega na tua bochecha por dentro para coletar células da mucosa da boca. São pouquíssimas células, pouquíssimo DNA. Entretanto, eu pego aquele pouco DNA, faço a PCR, crio várias cópias daquele DNA até obter DNA suficiente para, por exemplo, fazer o fichamento do cara na polícia pelo DNA ou para fazer um exame de DNA. Então, não precisa ser mais somente com sangue.
Pode ser feito com qualquer amostra de DNA, como eu falei, fio de cabelo, células da mucosa da boca. Se for pouco DNA, não tem problema. Faz a PCR e copia o DNA até obter o DNA suficiente para fazer o exame. Lembrando, inclusive, que a PCR barateou muito o custo do exame de DNA. Né? Antigamente era mais complicado, né? Exame de DNA de 1984, né? Hoje em dia lá, o exame de DNA você consegue fazer por 300, 400 reais, né? Não estou dizendo que é barato, né? Mas como você não vai fazer um exame de paternidade toda semana, né? Acredito eu, é uma coisa que você vai fazer uma vez na vida, outra na morte, é acessível lá, pelo menos para a maioria das pessoas, fazer esse tipo de exame, né? Então acabou barateando, PCR também contribui para isso. Bom, como é que a gente faz o exame de DNA, que é, claro, a parte mais importante? Gente, o raciocínio ele é muito simples. Todo DNA que você tem, ou veio do seu pai, ou veio da sua mãe. Isso quer dizer que 50% do seu DNA tem origem paterna, 50% do DNA tem origem materna. Como é que eu quero que você pense, quando você pegar um esquema desse aqui? O DNA que a criança tem e que tem na mãe, veio da mãe. O DNA que a criança tem e que tem na mãe, veio da mãe. O DNA que a criança tem e não tem na mãe, tem que ter vindo de quem? Do pai. Nota que nesse caso, o DNA que tem na criança e tem na mãe, veio da mãe. O DNA que tem na criança e tem na mãe, veio da mãe. O DNA que tem na criança e não tem na mãe, veio do pai. Ou o pai é o 1, ou o pai é o 2. Eita, nesse caso, eu não tenho como saber nessa situação. Ah, como assim, Landinho? Os dois são pai? Não, pelo amor de Deus, né? Todo mundo, gente, tem um grau de parentesco em algum nível. Você aí é meu primo, nem que seja em milionésimo grau. Né? Isso quer dizer que tem pedaços de DNA meu que são iguais ao seu, mesmo eu não tenho um parentesco muito próximo com você. Né? Então, nesse caso lá, eu não consegui concluir nada, vou continuar analisando. Pedaço de DNA que tem na criança e não tem na mãe, tem que ter vindo do pai. O DNA que tem na criança e tem na mãe veio da mãe. O DNA que tem na criança e não tem na mãe, tem que ter vindo do pai. Opa, moçada, notem bem que esse pedaço da criança tem na mãe, esse pedaço da criança tem na mãe, esse pedaço da criança tem na mãe. Esse que não tem na mãe, tem no suspeito 2. Esse que não tem na mãe, tem no suspeito 2. Esse que não tem na mãe, tem no suspeito 2. Parabéns, suspeito 2, você é o papai, te prepara agora para poder chegar e pagar a pensão. Notem, de novo, que a raciocínio é muito simples. O que tem na criança e tem na mãe veio da mãe. O que tem na criança e tem na mãe veio da mãe. O que tem na criança e não tem na mãe, tem que vir do pai. Ou o pai é o 1, ou o pai é o 2. O que tem na criança e não tem na mãe, tem que vir do pai. Nesse caso, gente, o pai é o 2. O que tem na criança e tem na mãe veio da mãe. O que tem na criança e não tem na mãe, tem que vir do pai. Nesse caso, confirma que o suspeito 2 é o pai. Todos os pedaços de DNA que eu analisei na criança, ou tem na mãe, ou tem no suspeito 2. Ah, tem um em coincidência com o suspeito 1. Um ou outro, eu vou ignorar. Né? Como eu falei, pessoas que não têm um parentesco próximo podem ter DNA semelhante. Mas o que me interessa é que todos os pedaços de DNA que tem na criança e não tem na mãe, tem no suspeito 2. Nesse caso lá, suspeito 2, ele vai ser o pai. Alguns questionamentos clássicos sobre o exame de DNA. Qual é o grau de precisão dele? 99,99% de certeza. Isso quer dizer que você faz o exame de DNA, é 100% garantido que o suspeito 2 é o pai da criança? Não, é só 99,99%. Mas caramba, gente, esse 0,01% aí, a gente ignora. Então não tem tribunal no mundo que vai dizer, não, o exame de paternidade diz que ele é o pai, mas a certeza é só de 99,99%. Tem 0,01% de chances dele não ser o pai, então eu não vou dar certeza. Vai dar certeza sim. Então é colocado lá como praticamente certeza. Existe teoricamente uma possibilidade de furar, mas, moçada, é uma possibilidade teórica, uma chance muito pequena, tão pequena que é desprezível. Então, garante sim a paternidade. Alguns outros questionamentos. Ô, Landinho, eu queria fazer exame de paternidade, mas nesse caso lá, o pai morreu. Dá para fazer exame de paternidade mesmo com o pai morto? Dá sim, gente. Dá para fazer exame de paternidade com o pai morto, desde que você saiba onde ele está enterrado. Nesse caso, você consegue uma autorização judicial para desenterrar o cadáver lá do suposto pai, né? Existe um termo para isso, né? Exumação. Você vai exumar o cadáver
desenterrar lá o defunto para poder coletar o DNA do defunto e fazer exame de DNA. Ô Landim, e vai ter DNA no defunto, mesmo que ele tenha morrido, sei lá, há muito tempo? Gente, a galera já conseguiu encontrar DNA em neandertais, né, de 30 mil, 35 mil anos atrás. Então lá, pega lá neandertais, né, parentes nossos que viveram há muito tempo atrás, né, 30 mil, 35 mil anos de idade, ainda com DNA intacto nos ossos, né? Nesse caso, se a gente conseguir encontrar DNA intacto em neandertais de 30 mil, 35 mil anos, que dirá o pai de alguém que deve ter morrido, claro, há menos de 30 mil anos. Isso quer dizer que mesmo que o cara tenha morrido lá, né, há 20, 30, 50 anos, mesmo, por exemplo, lá parentes mais distantes que morreram há 1.000, 2.000 anos atrás, dá para você conseguir DNA intacto para fazer o exame. Só não dá se o cara tiver sido cremado, né? Se tiver sido cremado, se o corpo foi reduzido lá a cinzas, aí realmente não dá. Entretanto, se você ainda tem algum pedaço intacto do cara, mesmo que seja de osso, né, até alguns milhares de anos, ainda tem DNA intacto, por mais que seja pouco DNA, eu faço a PCR, copio o DNA até obter DNA suficiente para fazer o teste de DNA. Então, mesmo que o suposto pai tenha morrido, não tem problema. A gente consegue ir lá pegar o DNA, né, no cadáver, exuma o cadáver, desenterra ele para obter o DNA. Ô Landim, o cara morreu e sumiu. Não sei onde ele está enterrado. Dá para fazer exame de DNA desse jeito? Dá. Mas aí nesse caso, né, a gente vai pegar o exame não exatamente de paternidade, mas a gente pode comparar com outros parentes que não o pai. O grau de semelhança, gente, que existe, por exemplo, lá, entre você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, pai, mãe, irmão, ele é na casa de 50%. Né? Nas aulas de genética no futuro eu vou explicar como é que você calcula isso, esse grau de semelhança aproximado. Né? Com seus avós, com seus tios, a semelhança esperada é de 25%. Com seus primos, a semelhança esperada é de 12,5%. Isso quer dizer que mesmo que você não tenha material genético do pai, para fazer exame de paternidade, eu posso usar um irmão, um avô, um tio, um primo e daí por diante. Agora sim, né? Quanto mais distante o parentesco, menos precisa o exame de DNA. Se eu fizer exame de paternidade com o pai, 99,99% de precisão. Mas, moçada, se a gente fizer exame de DNA, por exemplo, com um avô, com um tio, o grau de precisão já vai diminuindo. 99,98%, 99,97%. Poxa, ainda é praticamente 100%. De maneira, moçada, lá, que é considerado também conclusivo nessa situação. Ô, Landim, será que não tem perigo o exame de DNA confundir, por exemplo, um pai com um avô, com um tio ou coisa do gênero? Tem não, gente. Tem não, por causa, como eu estava falando, do grau de semelhança. Pai, irmão, a semelhança esperada é 50. Avô, tio é 25. Primo é 12,5. Daí, começa aqueles esquemas, tipo novela, né? Era uma vez dois caras, um pai e um filho, que pegaram a mesma menina, tá lá a mulher, e a mulher teve uma criança. E aí, dá para saber qual desses dois aqui é o pai da criança? Gente, claro que dá. Eu sei que vai dar uma bagunça danada, né? Porque afinal de contas, né, o pai e o filho, pô, tem um material genético muito parecido. E automaticamente vão ter um material genético semelhante ao da criança. Mas dá para saber qual dos dois é o pai? Claro que dá. Me ajuda a pensar. Suponha que esse doidinho aqui é o pai da criança. Se esse doidinho aqui é o pai da criança, o grau de semelhança genética dele com a criança é 50%. Gente, esse outro doidinho aqui é filho desse cara. Qual é o grau de parentesco dele com a criança? Vamos lá, gente, psicotécnico. Qual é o grau de parentesco desse cara com a criança agora? Ora, se ele é filho do pai da criança, um outro filho do seu pai, gente, é seu irmão, né? Nesse caso, moçada, o pai dessa criança é pai desse indivíduo. Então, esses dois daqui são irmãos, com detalhe, né? Esse cara aqui é irmão pelo lado de pai, mas não é irmão pelo lado de mãe, é outra mãe. Então, ele é um meio-irmão somente. E daí? E daí que o irmão completo, pelo lado de pai e pelo lado de mãe, ele é 50% igual. Mas o meio-irmão, ele é somente 25% igual. Ou seja, não dá para fazer dúvida. O que for 50% igual à criança é o pai de verdade. Né? Se esse cara aqui é o pai,
Esse aqui é um meio-irmão da criança e o meio-irmão é somente 25%. Quer ver, por exemplo, lá, outra possibilidade? Suponha nesse caso que esse aqui, o filho, que vai ser lá o pai da criança. Ora, se esse aqui que é o pai da criança, então ele vai ter 50% de semelhança da criança. E esse aqui vai ser o quê? Eita, vamos lá, psicotécnica de novo, tá? Esse aqui é o pai da criança, então esse aqui vai ser o pai da criança. O pai do pai da criança é um avô. E o grau de semelhança com o avô é de 25%. Em outras palavras, não dá para ter dúvida. O que for pai da criança de verdade, ele vai ser 50% de semelhança. O meu irmão é só 25%. Um avô é só 25%. Não vai restar dúvida nesse caso. Inclusive, dá uma olhada no exame que a gente estava analisando. Será que esse exame confirma que esse cara realmente aqui é o pai? Gente, eu analisei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços de DNA na criança. Quantos pedaços de DNA tem igual na mãe? 1, 2, 3 pedaços de DNA iguais na mãe. Nesse caso, moçada, a gente vai ter quantos pedaços iguais no pai? 1, 2, 3 pedaços iguais no pai. Notem bem que eu analisei 6. Desses 6, 3, 50% igual à mãe. E desses 6, 3, 50% igual ao pai. Ora, isso aqui tem a ver com paternidade, sim. Se isso aqui fosse um avô, seria 25% semelhante. Se fosse um tio, seria 25% semelhante. Se fosse um primo, 12,5% semelhante. Entretanto, dos 6 pedaços de DNA que eu analisei, metade da mãe, metade do pai, exatamente como deve ser. Né? Então, nessa análise, né, a criança, a mãe, o suspeito 1, o suspeito 2. Suspeito 2, ele é o pai da criança. Inclusive, 50% dos pedaços de DNA idêntica da criança, como era de se esperar em relação ao que é o pai. O lance do exame de DNA, ele, entretanto, tem uma limitação muito séria, né? O exame de paternidade, ele não consegue ver a diferença entre irmãos gêmeos univitelinos, né? Porque, nesse caso, gêmeos univitelinos, eles, gente, são clones um do outro. Uma vez que gêmeos univitelinos, nesse caso, eles vão ser clones um do outro, eles apresentam um DNA exatamente igual, o exame de DNA não consegue fazer diferença, não consegue identificar gêmeos univitelinos. Isso quer dizer, gente, lá vai mais outro caso de novela, né? 2 irmãos gêmeos univitelinos pegaram a mesma menina e a menina engravidou. E agora, qual dos dois vai ser o pai da criança? Fudeu, não vai dar para saber. Porque nesse caso, né, gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, o DNA é igual, e o exame de DNA é incapaz de fazer a diferença entre gêmeos univitelinos. Isso quer dizer que se 2 irmãos gêmeos univitelinos pegaram a mesma menina ao mesmo tempo, é impossível saber qual dos dois é o pai da criança. E Landim, e a pensão da criança, como é que vai ficar? Aí o juiz vai decidir, né? Às vezes ele vai lá decidir, dividir, né? Os 2 irmãos gêmeos pagarem lá a pensão da criança, ou então nesse caso lá, o pai dos gêmeos, né? O avô da criança vai pagar a pensão. Então, menina, não se preocupe, que seu filho não vai ficar sem pensão, não. Só não vai dar para saber quem é o pai. Por via das dúvidas, meninas, não peguem 2 irmãos gêmeos univitelinos ao mesmo tempo, não, tá? Você vai ficar sem saber lá qual dos dois é o pai do seu filho. Uma coisa curiosa é que quando a gente fala lá em irmãos gêmeos univitelinos, o DNA é igual. Entretanto, a impressão digital deles é diferente. A impressão digital, ela é diferente. Eu sei que exame de DNA, ele é muito mais, sei lá, tecnológico, né? Do que a boa e velha impressão digital, mas, moçada, nesse aspecto, irmãos gêmeos univitelinos não podem ser diferenciados pelo DNA, mas podem ser diferenciados pela impressão digital. A impressão digital tem um componente genético e tem um componente ambiental. Como assim um componente ambiental? Quando você estava na barriga da sua mãe, que você ficava lá pegando na parede lá da barriga dela, da placenta, né? Toda vez que você pegava o toque, a pressão, desvia as linhas de formação de impressão digital. Você está flutuando dentro daquele líquido amniótico. Toda vez que sua mãe se mexe, o líquido amniótico balança
desvia as linhas de impressão digital. E com isso, gente, né, mesmo os dois irmãos gêmeos na mesma barriga, na mesma mãe ao mesmo tempo, o padrão de toque, o padrão lá do líquido amniótico balançando não vai ter o mesmo resultado. Então a impressão digital acaba sendo diferente. Então não dá para reconhecer eles pelo exame de DNA, né? Não dá para reconhecer eles, né, através dos testes de DNA, mas a impressão digital dá. Em casos de criminalística, né, isso aí acaba resultando num processo, né, num problema, né, de identificar qual dos dois gêmeos univitelinos seria lá, né, o autor de um crime. Pelo exame de DNA é complicado, pela impressão digital já seria possível de analisar. Vamos conversar um pouquinho lá agora a respeito exatamente dos casos de criminalística.